O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu aceitar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meu irmão e minha irmã, nessa liturgia da palavra de hoje, eu quero trazer 3 realidades, 3 pontos importantes nas 3 leituras, na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho, que serão importantes para nós. As 2 primeiras, os 2 primeiros pontos, são ações de Deus diante da abertura do nosso coração a Ele. Os 2 primeiros pontos que eu quero tratar são ações de Deus, ações dEle, se nós abrirmos o coração para que Ele faça. E a terceira realidade é uma decisão que só depende de nós. Só depende de nós. E da nossa resposta vai depender a nossa salvação ou a nossa perdição. E esse terceiro ponto é o centro de toda essa liturgia. E só depende de mim e de você para que as portas do céu se abram. Ou depende também de nós, dependendo da nossa resposta, que as portas do céu se fechem para nós. A primeira realidade vem a partir da primeira leitura. Nós lemos na primeira leitura, no livro de Josué, o povo atravessando o rio Jordão para entrar no território da terra prometida, para entrar em Jericó. Nós vimos que Moisés abriu, ali pelo poder de Deus, abriu o Mar Vermelho para saírem da escravidão do Egito. Na leitura de hoje, é eles atravessando o rio Jordão, que é bem menor, bem mais estreito do que o Mar Vermelho, mas no tempo que atravessaram, possivelmente foi no tempo de cheia, então estava bem cheio o rio. Mas essa travessia é para entrar na promessa de Deus. A primeira travessia, que é bem
foi bem mais largo o mar, é para sair da escravidão. E a segunda, para entrar na terra prometida. Mas alguns episódios antes desse que nós lemos na primeira leitura, Deus falou a Moisés, dizendo para repassar para o povo que eles não entrariam na terra prometida. Alguns episódios antes de Josué tomar o posto de Moisés, Deus falou a Moisés que o povo, aquele povo que saiu do Egito com o braço forte de Deus, que saiu com todos aqueles prodígios e sinais, as pragas do Egito, e Deus com seu braço forte os tirou da escravidão, aquele povo que viu tudo aquilo, aquele povo que viu aquele mar imenso, eles dizem, estamos perdidos, o mar à frente, o faraó com suas tropas atrás, perecemos. E até murmuraram, dizendo, trouxeste-nos aqui, tiraste do Egito para morrer aqui. Aquele povo que viu tantos prodígios e sinais, que viu aquele mar imenso se abrindo, que durante o deserto foi alimentado pelo maná, que foi alimentado pelas codornizes, que quando sentiram sede, murmurando a Deus, da rocha saiu água e matou a sede deles. Deus disse, esse povo não entrará na terra prometida. Inclusive você, Moisés, e Arão também. Porque vocês estavam à frente e deixaram que o povo murmurasse e reclamasse, e não deram o devido poder que eu tinha. Quem entrou na terra prometida não foram esses, mas quem entrou na terra prometida foram os filhos deles, os netos deles, a nova geração. Mas aquela geração que viu os prodígios, sinais, o mar vermelho se abrindo, e que mesmo assim se voltaram contra Deus, esses sofreram as consequências da ingratidão, do desamor, de tanta misericórdia oferecida, de tanto amor oferecido por Deus, e eles não se voltaram ao amor de Deus. Mas o que quero trazer aqui, nesse primeiro ponto, é que mesmo diante de tudo isso, a misericórdia de Deus não deixou que aquela promessa de aliança que Ele fez, da terra prometida, que cessasse. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele não pode deixar de ser misericordioso. Por isso, a nova geração entrou na terra prometida. A nova geração entrou nessa terra prometida. Deus é sempre fiel. E se Ele fez uma aliança de amor com o seu povo amado, Ele não poderia deixar de ser fiel às suas promessas. Deus foi fiel à sua promessa. E meu irmão e minha irmã, você que está aqui no santuário, você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, aonde alcançar, saiba de uma coisa. A primeira verdade, Deus, Ele é sempre fiel às suas promessas. Deus é misericordioso. E se permanecermos em sua aliança, nós provaremos de toda a fidelidade desse Deus que nos ama. Se permanecermos no seu amor, se permanecermos na sua misericórdia, se permanecermos na gratidão a esse Deus que continuamente nos ama, que continuamente oferece o seu amor, continuamente oferece uma segunda chance a cada um de nós. Quantas segundas chances nós recebemos? Eu já recebi várias e recebo a todo momento. Todo pecado que nós cometemos é cada um de nós sendo infiel a esse Deus que nos ama. Segunda realidade que quero trazer, e que também se encontra na primeira leitura. Deus disse a Josué, e aqui está um detalhe importantíssimo nessa liturgia: hás de mandar aos sacerdotes que levem a arca da aliança. Quando chegardes ao Jordão, deter-vos-ei junto das suas águas. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor, vosso Deus. Vou repetir porque isso é importante. Josué chamou o povo e disse: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor, nosso Deus. Nós só somos obedientes
se nós sabemos ouvir bem. O bom obediente é aquele que escuta bem a ordem. Quando Deus fala e nós escutamos bem a sua voz, nós obedecemos. Se não escutamos, se não queremos escutar a voz de Deus, tropeçamos. Somos desobedientes. Aquele povo era como que os ouvidos deles estavam tapados. Deus falava a todo momento, eles não queriam escutar. Olha o tanto de profetas que Deus foi mandando no Antigo Testamento e o povo não queria escutar a voz de Deus. Olha lá no início, no jardim do Éden, Deus disse: comam de todos os frutos das árvores desse jardim, menos aquela do meio do jardim. Eles não escutaram direito. Quem não escuta direito a voz do Senhor, desobedece, se perde, tropeça, sai fora da casa do Pai. E aí Josué prossegue: com isto, ao ouvir a voz de Deus, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e não deixará de expulsar diante de vós os cananeus. Olha o detalhe: aproximai-vos para ouvir a voz de Deus, e com isso, sabendo escutar a voz de Deus, vocês saberão que Deus está junto de vós. Quando o Padre fala: o Senhor esteja convosco, nós respondemos: Ele está no meio de nós. Nós só vamos responder isso se escutarmos bem o que o Padre fala antes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Se nós continuamente escutamos a voz de Deus, nós vamos perceber, olha o que Deus falou para Josué e com o seu povo. Quando nós escutamos a Deus, nós percebemos que Ele está perto. Lembra, não sei se você já aconteceu isso, de você pedir ao Senhor, clamar e dizer: Senhor, Tu estás distante, Tu não escuta a minha voz. Quantas pessoas continuamente até murmuram diante de Deus, dizendo: Senhor, Tu não me escuta, Tu não estás perto. Não é porque Deus não está perto, Deus está perto. Somos nós que não percebemos. Somos nós que continuamente, por causa do nosso pecado, porque é o pecado que tampa os nossos ouvidos, é o pecado que nos cega e não nos deixa ver os prodígios de Deus, que não nos deixa escutar essa voz amorosa de Deus que a todo momento diz: vinde a mim. A todo momento Deus dizendo: eu te perdoo, eu derramo o meu amor sobre ti, eu te amo. Lá no Antigo Testamento fala, em Isaías, Emanuel, o Deus conosco, o Deus que caminha com o seu povo. Só não percebe Deus próximo aquele que não escuta a voz de Deus, aquele que não para escutar a voz de Deus, aquele que não silencia diante dos problemas, das dificuldades do nosso dia a dia, e para escutar a voz de Deus. E diz: sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e não deixará de expulsar diante de vós os cananeus. Olha, meus irmãos, essa promessa de Deus, lá para eles que possuiriam a terra prometida, quando nós escutamos a voz de Deus, quando nós sentimos que Deus está do nosso lado, perto, mesmo diante das dificuldades, mesmo se não conseguimos enxergar Deus, ouvir Deus, sentir Deus, Ele está perto, Deus diz que expulsará diante de nós os inimigos. Deus expulsará da sua vida todo inimigo, seja o mundo que vem nos oferecer tantas realidades de pecado, seja o próprio inimigo de Deus que tenta a todo momento, que ronda-nos como um leão a rugir, tentando devorar a sua presa que somos nós. Quando nós deixamos esse Deus que é próximo, esse Deus que é um Deus de perto, esse Deus que é um Deus que ama, que é misericordioso, quanto mais nós sentimos essa presença próxima dEle, mais nós sentiremos Ele afugentando todo o mal, afugentando o inimigo. Porque saiba que filhos e filhas de Deus não podem ser presas do inimigo. Nós não podemos ser presas fáceis do inimigo de Deus,
presas fáceis desse mundo tenebroso que a todo momento nos oferece e nos joga situações de pecado. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. A arca da aliança do Senhor vai atravessar o Jordão diante de vós. Não é atrás de vós. A arca da aliança vai estar onde? Josué falou, venham para cá, se aproximem, porque a arca da aliança vai diante, vai à frente. A arca da aliança vai à frente e todo o povo vem atrás. Esse detalhe é importantíssimo. Diante de vós. Diante de vós. O Senhor vai à nossa frente. Se o Senhor está à nossa frente, nenhum mal nos abalará. Nenhuma provação nos jogará ao chão. Nada. Nada. Nem ninguém nos afastará do amor de Deus, do poder de Deus, se o Senhor estiver à nossa frente. Como a arca do Senhor ia diante deles, a arca da aliança ia na frente. A arca da aliança ia à frente. A arca da aliança era a presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus, ela estava ali onde a arca estava. Quantas vezes o povo de Deus venceu batalhas por a arca do Senhor estar à frente ali. Os inimigos tremiam quando o povo de Deus vinha com a arca da aliança na frente, os sacerdotes levando a arca da aliança, o povo atrás, e os inimigos tremiam de medo quando o Senhor estava na frente. Os teus inimigos, que não são seres humanos, mas os nossos inimigos é o demônio e o mundo, e as nossas fraquezas e limitações, tudo isso deve tremer quando estão diante de nós, se Deus está no nosso meio, se Deus está no centro. Meus irmãos e minhas irmãs, se o Senhor caminhar à nossa frente, tudo dará certo na nossa vida. Portanto, se o Senhor não estiver à nossa frente, nada dará certo. A tua vida está dando certo? A tua família, a tua casa, tem coisas que não estão dando certo, é porque é um grande sinal de que Deus não está à frente. Deus não está liderando a nossa frente. Se você erguer o Senhor à sua frente, a sua vida dará certo. Os mares se abrirão à sua frente. Seja os mares grandiosos, como o Mar Vermelho, seja os rios menores, os problemas menores, ou os grandes problemas, se o Senhor está à sua frente, tudo se abrirá. Como abriu o Rio Jordão, como abriu o Mar Vermelho. Se o Senhor for o centro da tua casa, você vai ver a sua família restaurada. A tua família que está destruída. Se o Senhor está à frente, a sua família vai ser restaurada. A sua casa vai ser restaurada. O teu casamento vai ser restaurado se colocar o Senhor à frente. O Senhor não estava à frente, coloca agora, ainda há tempo. O teu casamento estava a ponto de acabar, coloca o Senhor à frente agora. Sei que agora vai ser mais difícil, vai ficar mais difícil, porque parece que está impossível. Mas coloca o Senhor à frente. A tua família vai ter restaurada. O teu casamento vai ser restaurado. Mas lembre-se que para o Senhor reinar e fazer prodígios e sinais, é preciso que os corações se abram. Deus não vai fazer se você não abrir o coração. Deus não invade, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Ele não pode chegar e arrombar as portas do nosso coração, porque Ele nos ama e Ele espera que por livre e espontânea vontade e por amor nós possamos abrir, escancarar as portas do nosso coração. Lembre-se, é preciso que eu abra o meu coração, para que a minha família seja restaurada. É preciso você, esposo, abrir o coração para que a tua esposa seja restaurada. Do contrário, é preciso para o teu marido abrir o coração. Abra primeiro o seu coração, mulher também, e seja uma mulher de fé.
Você, homem, seja um homem de fé. Filhos, para os seus pais serem restaurados, abram o coração. Deixa o Senhor ser o centro da vida de vocês, para que os seus pais vejam o poder de Deus. Pais, para que os seus filhos vejam o poder e a glória de Deus, abram os seus corações. Para que os seus filhos vejam o poder, o braço forte de Deus, operando maravilhas. Se o teu filho adentrou nos prazeres do mundo, está perdido. Pode estar perdido aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não. Porque se nós confiarmos, abrirmos o coração e deixar que esse Deus reine, existe uma chance. O mar pode se abrir. O mar pode se abrir, o rio pode se abrir. É preciso só abrirmos os nossos corações. Talvez muitas vezes no nosso coração está aquele coração de pedra, ferido, magoado, com ódio no coração, e petrificou esse coração. Petrificou. Talvez o coração gelou tanto de frieza, de desamor, de ódio, que está como uma pedra de gelo, como um iceberg enorme aí dentro. Esse coração precisa aquecer com o fogo do amor de Deus para desgelar esse coração petrificado. É preciso deixar que, como Moisés bateu com o cajado na rocha e jorrou água, é preciso que Deus novamente peça para que alguém bata no nosso coração, para que esse coração quebre e possa jorrar novamente o amor, a misericórdia de Deus. Sabe o que tinha dentro da Arca da Aliança? Lembra lá quando Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu as 2 tábuas da lei? Eram as 2 tábuas da lei que estavam dentro daquela arca, que estava à frente, quando atravessaram o Rio Jordão. Para que o Senhor realize na minha vida e na sua família, é preciso que os mandamentos do Senhor estejam à nossa frente. Lembra, Josué disse, venham atrás, a Arca da Aliança precisa estar à frente, para que o rio se abra. Para que os rios se abram na sua vida, na sua família, é preciso que, o que é que tinha dentro da Arca da Aliança? Os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor precisam estar à nossa frente, para que os teus problemas cessem, para que a tua família seja restaurada, para que os mares turbulentos que estejam na sua vida possam se abrir. Os mandamentos do Senhor precisam estar à frente. E aí eu lembro de Deuteronômio 11, 18, 28. Gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma essas minhas palavras. Prenderás as vossas mãos como um sinal e levarás como uma faixa frontal diante dos vossos olhos. Os mandamentos. Escuta, pais, ensinai-os aos vossos filhos. O que? Os mandamentos. Pais, ensinai aos vossos filhos os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, falando delas, seja na vossa casa, seja quando viajares, quando vos deitardes ou levantardes. Pais, cheguem na cama dos seus filhos, e enquanto eles estão pequenos, é bom começar logo de pequeno, isso é o certo. Antes de dormir, vai lá, reza com eles. Vai falando os mandamentos do Senhor para que isso vá entrando no coração deles. Vai ensinando a eles a fé. Porque quando eles estão maiores e não foi ensinado desde pequeno, fica difícil. Endurece o coração, eles começam a fechar o coração e aí fica difícil. Começa de pequeno. Pais, como no Deuteronômio, ensina aos vossos filhos, falando em casa, seja viajando, quando deitares e levantares. Escreves nas ombreiras das portas da tua casa, para que multiplique os teus dias, os dias dos teus filhos. Se observares fielmente todos os mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e apegando-vos a Ele. Escuta, então o Senhor expulsará diante de vós todas as nações. O Senhor expulsará todos os inimigos. É como que uma barreira está à frente da casa daqueles que obedecem e colocam os mandamentos do Senhor à frente. Nada pode abalar. Os dardos do inimigo podem vir, não vão afetar
Porque à nossa frente, nos umbrais das casas, à frente dos nossos olhos, no nosso coração, na nossa mente, está o Senhor, os seus mandamentos. Todo lugar em que pisar a planta de vossos pés vos pertencerá e ninguém poderá vos resistir. Olha que promessa de Deus. Aqueles que colocarem o Senhor à frente, os mandamentos do Senhor à frente, nada pode resistir ao poder não nosso, mas o poder dele que age por meio de nós. Era o poder de Deus agindo em Moisés, era o poder de Deus agindo em Josué, era o poder de Deus agindo nos profetas e pode ser o poder de Deus agindo na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida de toda a sua família, se você colocar à frente os mandamentos do Senhor. Porém, para que tudo isso aconteça, no Deuteronômio fala, Deus diz, proponho hoje para você a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor. A entrada de Israel na terra prometida é descrita por Josué como uma procissão solene. Na Santa Missa nós temos várias procissões, né? Procissão de entrada, principalmente nas missas de domingo ou missas de festa. Tem a procissão de entrada, tem a procissão do ofertório, tem a procissão da comunhão, né? Para receber ali o Senhor. E aqui, se vocês ninguém ensinou para vocês, ou se vocês aprenderam e esqueceram, eu vou recordar. No momento da comunhão, não é fila. Lembre-se disso. Nós não entramos numa fila para receber o corpo de Cristo. Nós entramos numa procissão. É uma procissão, nós vamos ao encontro do Cristo. Josué estava com aquela procissão com a Arca da Aliança na frente. Meus irmãos, quando você preparado estiver para receber o corpo de Cristo, quando os ministros ou o padre se aproximam ali, não espere aquela procissão acabar, não, eu só vou quando faltar 2 ali na procissão, eu vou ficar aqui sentado esperando. É uma procissão, é como aquela procissão que Josué entrou para entrar na terra prometida, e com Jesus à frente, prefigura, e a procissão da comunhão é como prefigurando a procissão para entrar na terra prometida dos céus. Porque nós estamos indo ao encontro daquele que pode nos dar a salvação, que é o Cristo. Portanto, lembre-se, quando você for comungar, quando estiverem ali, entre na procissão, não é fila, é procissão. Não é fila como a fila do banco, que a gente recebe uma senha e só vamos ali no caixa quando a senha estiver ali. Ou como vamos numa padaria para comprar o pão. Não, é uma procissão para encontrarmos com o Salvador, com o meu Salvador, com o Salvador da minha vida. Graças a Deus, em muitos lugares acabou-se a procissão por causa da pandemia e iam até os bancos, mas graças a Deus está voltando tudo ao normal. Aqui nós já temos de novo a procissão. Daqui a pouco estaremos nessa procissão e você que estiver preparado poderá ir ao encontro. E a partir disso eu quero ir para o último ponto. Falei de 3 pontos. O primeiro, que Deus nos ama, Deus é misericordioso a todo momento sobre nós. O segundo ponto, que Deus precisa estar à nossa frente, a Arca da Aliança, os mandamentos do Senhor. E o terceiro ponto, a partir disso que eu falei da procissão. Eu lembro daqui um dia que Jesus falou, Ele disse, meu irmão, se você tiver algo contra o teu irmão, se o teu irmão tiver algo contra ti, antes de ires ofertar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Veja, nós temos a procissão da oferta, né? E fala, antes de ofertar, trazendo para o nosso tempo, antes de ofertar, de deixar a tua oferta, lembra se alguém fez o mal contra ti, e se vocês se reconciliaram, se não, vai primeiro reconciliar-te. Imagina na procissão para ir ao encontro daquele que a todo momento nos perdoa. Se nós não perdoamos o outro, nós vamos ao encontro daquele que pode nos dar a salvação, que todo momento nos perdoa. Se eu não perdoei, lembre-se, nós vamos estar diante daquele que nos perdoa. E se eu não perdoo, Deus não pode nos perdoar.
nós vamos ao encontro daquele que a todo momento nos perdoa. Toda vez que você for a uma missa, já vai treinando. Já vai treinando. Se você não tem ninguém, você já não tem dívida de amor, não tem dívida de perdão, que bom. Vá ao encontro do Cristo, receba e já vá prefigurando, porque se naquele dia o Senhor voltar, ou se nós formos ao Senhor, porque nós não sabemos o dia da nossa morte, naquele dia você vai adentrar a terra prometida do céu. Agora, portanto, porém, entretanto, se naquele dia que você for a uma missa, você não perdoou alguém, você tiver dívida de perdão para alguém, saiba que primeiro você não deve ir receber o Cristo. E segundo, como eu disse, lembre-se, pode ser aquele dia, o último dia da sua vida. Pode ser o último dia. E você não deu perdão. E à nossa frente está aquele que nos perdoa. E o Senhor falou no Evangelho de hoje: Deus vai nos tratar como nós tratamos o próximo. Aquele homem no Evangelho, que foi perdoado, que pediu clemência, devia dinheiros exorbitantes, uma quantia muito alta, e o rei perdoou, porque ele pediu clemência e misericórdia. Mas depois, alguém que devia só um pouquinho ali, ele não foi capaz de perdoar. Aí o Senhor diz: esse vai pagar por tudo isso. A parábola que o Senhor fala é justamente para falar do nosso encontro com Ele, quando na procissão chegarmos ao céu. Se chegarmos diante de Deus e não tivermos dívidas de perdão, de amor, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Se não, Ele vai dizer: por que você não perdoou? Só dependia de você. Lembra que no início eu disse que o terceiro ponto só depende de nós, é o perdão. E o perdão, a nossa resposta diante do perdão pode nos garantir a salvação, entrar na terra prometida ou não. Passar o mar vermelho ou ficar nas margens e se perder. Atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida ou ficar nas margens. Imagina aquele que não dar o perdão, é como nadar, igual aquele ditado: nadar e morrer na praia. Nas Olimpíadas, eu assistindo a maratona dos homens, tinha 2 quenianos à frente, estavam na frente durante toda a maratona. Um deles se adiantou já perto do final e outro ficou em segundo, e garantindo o segundo lugar, medalha de prata. Mas faltando uns 20 metros, foi inacreditável. 2 vinham atrás e ultrapassaram esse. E esse que estava no início em primeiro, perdeu o segundo, perdeu o terceiro, ficou em quarto. Não recebeu nenhuma medalha. Meus irmãos, se nós não perdoamos, pode acontecer conosco isso. De viver a nossa vida correndo ao encontro do Senhor e não perdoando, não dando perdão, não pedindo perdão, e chegar diante do Senhor no último dia e a gente perder a coroa da eterna glória. Paulo disse que, lá ele disse que corre esforçando para alcançar a eternidade, a coroa da eterna glória, porque ele disse: eu preguei para tantos, levei a palavra de Deus a tantos, e eu chegar no último momento e perder, sendo que eu preguei para tantos e não consegui a salvação. Aí ele diz: por isso eu corro, eu me esforço para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, perdoar é uma resposta livre nossa, mas é a chave de entrada para entrar na terra prometida. Pedro, ali quando ele pergunta para Jesus: quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes. Naquele tempo havia várias escolas do judaísmo, que umas diziam: até 3 vezes que a pessoa pecar contra ti, você perdoa. Até 5 vezes você perdoa. Até 7 vezes era o mais exigente. Não tinha mais do que isso. E Pedro perguntou para Jesus, dizendo: até 7 vezes nós devemos perdoar? E Jesus mostrou a infinita misericórdia dele primeiro, e depois o que nós devemos ser. Ele disse: não, devemos perdoar
sempre. Daí você pode perguntar: padre, mas ele me fez mal, aquela pessoa me fez algo tão ruim. Só tem esse caminho, que é o perdão. Ah, padre, mas foi muito grave. Olha, eu posso até te entender, né? Eu posso até chorar com você, mas no final a pergunta vai ser: você perdoa ou você não perdoa? Você entra na terra prometida ou não? Você vai ficar à margem do Rio Jordão ou você vai atravessar junto? Meu irmão e minha irmã, não deixe para amanhã, não deixe que o sol se ponha sobre o vosso ressentimento, como diz a palavra, mas perdoe hoje. Perdoe hoje. Quantas vezes Deus já nos deu uma nova chance quando nós vamos diante do sacerdote pedir perdão? É igual a parábola. Nós vamos e: Senhor, me perdoa, eu pequei, Senhor, eu estou arrependido, e Deus nos perdoa. Devemos fazer o mesmo com o nosso próximo. Na oração de São Francisco diz: é perdoando que se é perdoado. No Pai Nosso nós rezamos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos ofendeu. Não existe outro caminho. Por isso que eu disse que o ponto mais importante era esse terceiro, que é o do perdão, que só depende de nós. Deus fica esperando, vibrando, como um torcedor, dizendo: perdoa, perdoa, perdoa. E a pessoa diz: eu morro, mas não perdoo. Deus fica: perdoa, perdoa. E a pessoa diz: eu posso até perdoar, mas não quero ver a cara na minha frente. Não perdoa de coração. Ah, eu posso até perdoar, mas se passar na minha frente eu vou para o outro lado. É preciso perdoar de coração. Deus fica vibrando: perdoa, perdoa, esperando que nós tomemos a decisão. E a nossa decisão, se perdoar, é a terra prometida. Se não, perderemos. Lembremos que com a mesma medida com que medirdes, nós seremos medidos. Se perdoarmos aos homens, se não perdoarmos, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. E antes que termine o teu dia, meu irmão e minha irmã, perdoa o teu irmão. Antes que termine o teu dia, reconcilia com tua esposa, reconcilia com teu esposo, reconcilia com os teus filhos, filhos, reconcilia com os teus pais. E nessa Eucaristia, fecha os teus olhos. Eu quero pedir a graça do Espírito Santo, que venha sobre nós e que transforme o nosso coração, que às vezes não quer perdoar, que é duro, como eu disse, igual pedra ou gélido, até gelado, se tornando como um iceberg, uma pedra de gelo. Que o Espírito Santo, com seu fogo abrasador, nos vá queimando e vá derretendo esse gelo, aquecendo. E que o Espírito Santo venha também e troque esse coração de pedra e nos dê um coração de carne que saiba amar. Ó Espírito Santo, transforma o nosso coração, transforma. Cantemos essa canção para terminar, pedindo que o Espírito Santo faça isso nos nossos corações, faça isso nas nossas vidas. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Ergue os teus braços e clama pelo Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Essa primeira estrofe é o que eu disse, os dois primeiros pontos dessa homilia que eu fiz. É o Deus que é misericórdia. Conheço um coração tão manso, humilde, sereno, que é misericordioso. Mas a segunda estrofe
é o ponto mais importante dessa homilia, o perdoar. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe. Aqueles que podem, levante-se, fique de pé e canta isso. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Pede isso, lava, purifica, restaura. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Com toda a força para terminar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E é isso que eu peço. Essa última estrofe, lava, purifica, ó Espírito Santo, o coração de cada um aqui. Restaura o povo, teu povo, Senhor. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Nós queremos colocar, Senhor, à nossa frente, a Ti, os Teus mandamentos, a Tua vontade. Queremos escutar a Tua voz para poder bem obedecer. Serás o nosso Deus. Nós queremos Te colocar como centro da nossa vida, centro da nossa casa, centro das nossas famílias, para que assim nós sejamos realmente esse povo que adentra a terra prometida e que adentrará as moradas eternas no céu. Por isso, Espírito Santo, tira de nós esse coração que não sabe amar e perdoar e coloca um coração que saiba amar, que saiba perdoar. Senhor Jesus, dá graça a cada um aqui que está aqui presente, que nos acompanha em casa ou onde você estiver. Eu te peço, Senhor, dá mais uma chance para cada um. Dá mais chances. Que não seja somente o dia de hoje. Para aqueles que não conseguiram ainda perdoar, dá mais uma chance, Senhor. Dá o dia de amanhã. E que amanhã dá toda a força do Teu Santo Espírito para que possa perdoar, para que possa amar. Se possível, Senhor, dá 3, dá 4, dá várias chances. Mas não deixa que ninguém se perca. Não deixa que nenhum dos aqui estão onde o sistema Canção Nova alcança e que os teus, Senhor, se percam, mas que todos cheguem ao conhecimento da sua vontade e adentrem a morada eterna. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Só as vozes. Manda teu Espírito para transformar
Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.